todos os caminhos conduzem ao céu? Dizem que todos os caminhos vão a Roma. Assim também, todas as religiões levam a Deus. Aquele ditado antigo hoje perdeu a sua razão de ser. Ao tempo do Império Romano, todas as estradas rasgadas pelo mundo conhecido da época se destinavam à urbe, o grande centro dominador de todas as nações. Se hoje nem todas as estradas aqui no Brasil terminam em Brasília, a capital de nosso país, muito menos se encaminham para Roma, tendo-se, outrossim, enquanto o Oceano Atlântico a nos separar do continente europeu. Recorrer-se, pois, a esse ditado vencido para se defender a legitimidade de todas as regiões como caminhos conducentes ao céu, é, de fato, proclamar a desvalia intrínseca de sua pretensão. Se os caminhos todos não se destinam a Roma, nem todas as religiões encaminham os seus fiéis ao céu. Com ares de conhecedores da Bíblia, os adeptos da validade de todas as religiões recorrem à palavra de Jesus Cristo, registrada em João 14 versículos 1 e 2, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Na oportunidade da última Páscoa, encontrava-se o Mestre com os apóstolos reunidos, e depois de lhes ter lavado os pés, João 13 versículos 1 ao 20, angustiou-se Jesus em espírito, João 13 versículo 21, se, com a saída de Judas Iscariotes, passou a falar-lhes de sua próxima partida. Em palavras repassadas de ternura, incentiva-os a não se deixarem dominar pelo medo. Exorta-os à fé em Deus e nele, pois iria preparar-lhes lugar, e, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14 versículo 3. Nesse cenário emocionante de despedida foi que Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Estas moradas não se equivalem às religiões, como se supõe. É falso pensar-se que cada morada, aí no caso, signifique uma religião. Seria negar toda a Bíblia e o sacrifício de Jesus Cristo. Além disso, dirigia-se ele aos seus discípulos, aos crentes nele. E não a todos os seguidores de todas as religiões. Ele não se dirigiu, ao mencionar as moradas celestiais, aos fiéis do judaísmo, por exemplo. Essas moradas, portanto, são preparadas por Jesus Cristo exclusivamente para os crentes nele. A expressão morada significa o céu, onde há lugar para todos quantos aceitam Jesus Cristo como Salvador único e todo suficiente. Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, assim reconhece, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, capítulo 5 versículo 2. O céu, morada ou habitação dos salvos por Cristo, também é comparado à cidade, a nossa cidade está nos céus, Filipenses 3 versículo 20, versão corrigida. Todas as religiões são boas porque todas falam o nome de Deus, é o argumento. Argumento estapafúrdio. Estapafúrdio e falso. Falsíssimo porque o próprio diabo fala e repete o nome de Deus e de Jesus. E nem por isso escapa de sua condição desgraçada de diabo, de maligno, de pai da mentira, como afirmou Jesus, João 8 versículo 44. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Mateus 8 versículo 29, exclamavam os demônios que, expulsos do moço gadareno, se introduziram na manada de porcos, Mateus 9 versículos 28 ao 34. Ao espírito imundo que bramava, bem sei quem és, o Santo de Deus, Jesus repreendeu, cala-te, Lucas 4 versículo 34 e 35. Em Filipos, Paulo apóstolo e Silas pregavam o evangelho quando o espírito maligno, um espírito de adivinhação, entrando numa jovem anunciava, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Paulo, já indignado, porém, repreendeu-o, expulsando-o, Atos 16 versículos 17 e 18. Aplica-se ao seguidor daquele falso argumento a observação divina, crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem, Tiago 2 versículo 19. Jesus, o divino mestre, dirigindo-se aos confiantes naquele argumento iníquo e peremptório, decisivo e definitivo, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios,
e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7 versículos 21 ao 23. Pronunciar-se o sacrossanto nome de Deus e de Jesus sem se submeter à sua soberana vontade expressa nas Sagradas Escrituras torna-se, portanto, em motivo de maior condenação. A essa gente Jesus dá uma severa repreensão, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas 6 versículo 46. Se ele é o Senhor, cabe-nos obedecer-lhe. E pronto. Seguir-se o estapafúrdio argumento é enganar-se com falsos discursos. Tiago 1 versículo 22. A Jesus alguém perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei donde sois. Então, direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei donde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes, no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós, lançados fora. Lucas 13 versículos 24 ao 28. Aquelas virgens insensatas da parábola, Mateus 25 versículos 1 ao 13, de nada adiantou ficarem clamando, Senhor, Senhor, abre-nos, porquanto o Senhor lhes declarou, em verdade vos digo que não vos conheço. Um dos santos preceitos mais desprezados e conspurcados é o terceiro, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20 versículo 7. Acaso as religiões montadas sobre tradições, magistérios eclesiásticos, revelações mediúnicas, mensagens de divindades, por isso mesmo desobedientes às Sagradas Escrituras, a Bíblia, a única e exclusiva regra de fé, não tomam criminosamente o nome de Deus em vão? Usam o sacrossanto nome e rejeitam a vontade divina. Acaso não tomam o nome de Deus em vão os espíritas, ao invocarem os mortos? Mas o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20 versículo 7. Acaso não tomam o nome de Deus em vão os macumbeiros, ao prestarem culto aos fechus? Mas o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20 versículo 7. Acaso não tomam o nome de Deus em vão os católicos ao recorrerem aos chamados santos, ao rezarem pelas almas, ao se prosternarem diante das imagens, ao adorarem a hóstia, ao se valerem dos seus sacerdotes, supostos intermediários entre eles e Deus? Mas o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20 versículo 7. Para a desgraça destes tempos desgraçados, os sagrados nomes de Deus e de Jesus Cristo têm sido vilipendiados também em músicas profanas, cantadas por línguas pastosas de álcool e de tóxicos lupanares e nos lugares sórdidos do mundo cão. Porventura os toxicomanos, as prostitutas seminuas dos inferninhos e os cantores, ídolos diabólicos das TVs, serão tidos por inocentes porque as suas músicas relinchadas e esganiçadas, autênticas guincharias, repetem o nome de Deus e de Jesus Cristo? Admitir-se a possibilidade de salvação em favor dos seguidores de todas as religiões porque em todas elas se pronuncia o nome de Deus é dar um atestado de rematada ignorância. É demonstrar absoluta falta de fé em Deus verdadeiro e infinitamente santo. E lá vem outra evasiva porque, cegos no pecado, querem os fiéis das falsas religiões permanecer nelas, e a pessoa sincera, a pessoa que, com sinceridade, boa fé e reta intenção segue qualquer religião, por acaso irá perder-se no inferno? Mas, Deus é a verdade, Deuteronômio 32 versículo 4, versão corrigida, e guarda a verdade para sempre, Salmo 146 versículo 6, versão corrigida, poderá ele aceitar a sinceridade no erro? Nós, que não somos a verdade, recusamos? Sim. Nós repelimos essa sinceridade. Um fato para ilustrar. Suponhamos que José seja amicíssimo de João, um grande e honestíssimo comerciante. São vizinhos. Passeiam juntos. Um entra na casa do outro sem se anunciar à porta. José chega na loja do seu íntimo amigo João e lhe faz uma grande compra. O comerciante relaciona numa coluna os preços de cada mercadoria separada por José e empilhada no balcão.
Faz a sua soma total. Deu 5.520. José desembolsa o dinheiro e paga. Paga sem conferir a conta. João é muito honesto. Honestíssimo, já se enfatizou. Sincero a toda prova em sua amizade ao José. Tão honesto e sincero que jamais lhe passou pelos miolos enganar o seu amigo. Tão sincero na sua honestidade que entrega ao José o papel da conta. Lá em casa, de noite, só para encher o tempo, antes do sono chegar, o José vai verificar como anda a sua capacidade de somar, operação aritmética aprendida em sua longínqua infância. E constata, o João errou na soma. Ao invés de 5.520 ela dá 5.320. Soma de novo. E ressoma. Impossível escapar à evidência, João, de fato, se enganou. Errou. Porém, foi sincero. Tão sincero que entregou ao amicíssimo freguês o papel da conta feita, cobrada e recebida. O amicíssimo freguês reconhece essa honestidade. Essa sinceridade. Pergunto, o José aceitará a situação? Perderá os 200 cobrados e recebidos a mais por João? José aceitará a sinceridade do erro? Você aceitaria? Embora constrangido, pedindo 1000 desculpas, retorna à loja José para reaver os reais pagos a mais. E por que Deus haveria de aceitar a sinceridade do erro? Em nome da ignorância? E, no caso da salvação do pecador, desde quando a sua ignorância o escusa? Se a ignorância escusasse o pecador, seria ela meio de salvação e Jesus Cristo nem precisaria vir a este mundo, e muito menos derramar seu sangue e morrer numa cruz. Deus teria deixado de se revelar à humanidade. Teria deixado o pecador na ignorância. Mas, perante Deus, a própria ignorância é motivo de condenação, porque entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, Efésios 4 versículo 18, versão corrigida. Pela ignorância estão separados de Deus, isto é, perdidos. E, segundo Paulo, o apóstolo, são inexcusáveis, Romanos 1 versículos 18 ao 32. Se a ignorância isentasse o pecador da perdição eterna, Jesus não teria comissionado os seus discípulos a pregar o evangelho a todas as nações, Mateus 28 versículos 18 ao 20. Se o ignorante pudesse, pela sua ignorância, se salvar, teria se contradito Jesus Cristo quando, sem outra apelação, exige arrependimento, se vos não arrependerdes, todos igualmente perecereis, Lucas 13 versículos 3 e 5. Diz a Escritura em Hebreus 11 versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, como pode crer o ignorante? Portanto, ele está impossibilitado de agradar a Deus. Ainda afirma a Bíblia, Palavra de Deus, tudo que não provém de fé é pecado, Romanos 14 versículo 23. Se o ignorante não pode ter fé, vive em pecado. Como, então, poderá salvar-se? Cornélio de Cesareia era um homem profundamente religioso, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Sensível, praticava boas obras fazendo muitas esmolas ao povo, Atos 10 versículo 2. Ele, porém, na sua religião, apesar de crer sinceramente em Deus, ignorava Jesus Cristo e, estava, portanto, perdido. Cornélio era perdido. O anjo que lhe falou em visão, disse-lhe, o qual Pedro te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa, Atos 11 versículo 14. Se disse assim é porque se encontrava perdido, condenado. E, ao ser anunciado Jesus Cristo, Cornélio se libertou da ignorância, causa do seu pecado de incredulidade em Cristo e, consequentemente, de sua perdição. Cornélio aceitou pela fé Jesus Cristo como seu Salvador, segundo a palavra de Deus, e foi salvo. Não o salvara a religião. Não o salvaram as devoções. Não o salvaram as esmolas. Não o salvara a ignorância. Salvou, sim, Jesus Cristo, em cujo nome creu e, em consequência, recebeu o perdão dos seus pecados, inclusive o de ignorância.
Cornélio de Cesareia, sem desculpas, sem evasivas, mas com propósito de coração e plena deliberação de consciência, aceitou a mensagem do Evangelho, dele a Jesus Cristo. Em todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Fatos 10 versículo 43. E não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus, e porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Fatos 4 versículo 12. Nem pelo nome da ignorância, apesar de cercada da maior sinceridade, o pecador poderá ser salvo. Absurdas as desculpas e incongruentes os supostos argumentos em prol da informação de que todas as religiões são boas, porque todas encaminham os seus fiéis à salvação eterna. À luz da Bíblia e por exigência da razão e do próprio bom senso, são absurdas aquelas desculpas e incongruentes aqueles supostos argumentos. As religiões podem encher com a pompa do seu ritualismo os olhos dos seus espectadores. Podem enfeitar o berço de um recém-nascido com o chamado batismo infantil, ocasião oportuna para comes e bebês. Podem pretextar lindas festas e promover vaidades nas cerimônias de casamento. Podem solenizar os sepultamentos. Podem propiciar encontros sociais. Podem endossar aos consumidores as propagandas das lojas comerciais bentas com rezas estereotipadas e recitadas na inauguração. Podem sugerir a presença de mais um ator nas novelas de televisão. Podem inspirar palavras doces nas horas de tristeza. Podem tudo isso, e talvez mais alguma coisa. Religião alguma, porém, conduz quem quer que seja ao céu. Religião alguma é caminho para o Pai. O único, o exclusivo e todo suficiente caminho da salvação é Jesus Cristo. Eu, disse Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 versículo 6. Mas qual é a verdadeira religião? Qual o critério a adotar-se na seleção da verdadeira, entre tantas? À primeira vista, poderá parecer uma tarefa árdua. Adotando-se, contudo, algumas normas consentâneas com a nossa razão e com a disposição sincera de se aceitar a vontade de Deus expressa na Bíblia, o seu santo livro, tornar-se-á esta busca menos difícil. O universo, com todas as suas maravilhas, se constitui na revelação natural de Deus. Paulo apóstolo, com muita propriedade, afirma os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1 versículo 20. Ser inteligente, qualquer pessoa, diante dessa revelação, pode chegar ao conhecimento de Deus. Por essa razão, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus ainda se revelou aos homens, falando-lhes muitas vezes e através de acontecimentos extraordinários. Ao falar-lhes, serviu-se de certas pessoas às quais atribuiu, outrossim, determinadas incumbências. Utilizou-se, por exemplo, de Moisés, no propósito de libertar os israelitas dos ergástulos do Egito. E a Moisés inspirou para registrar em livros a sua lei, a manifestação da sua vontade e o testemunho dos seus atributos. Encontramos na Bíblia esses 5 livros, cognominados de Pentateuco, que lhe dão início: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Seguem-se-lhes outros livros históricos e as profecias. A revelação divina aos homens culminou com a vinda, a este mundo, de Jesus Cristo, em carne. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Hebreus 1 versículos 1 e 2. Se Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, culminou revelação divina, sua missão específica, ao encarnar-se, é a de redimir o pecador. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19 versículo 10. No cumprimento desta incumbência, e para cumpri-la em sua plenitude, ele se deixou sacrificar. Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro 3 versículo 18. Ao homem pecador é absolutamente impossível a capacidade de, com boas obras e penitências, obter méritos para a sua salvação pessoal. Esta não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2 versículo 9. Ninguém será justificado diante dele ante Deus por obras da lei. Romanos 3 versículo 20. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé,
independentemente das obras da lei, Romanos 3 versículo 28. Dada a depravação íntima do pecador, causa de sua total indigência espiritual, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou, ao verter o seu sangue, preço de infinito valor pelo resgate dele. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, 1 Pedro 1 versículos 18 e 19. Chama-se vicária a morte de Cristo porque ele a sofreu em nosso lugar. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados, 1 Pedro 2 versículo 24. Morto e sepultado, ao terceiro dia, ressuscitou. Antes de tudo, vos entreguei, afirmou Paulo, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15 versículos 3 e 4. Se com a sua morte vicária nos mereceu a salvação eterna, com a sua ressurreição nola garante. O qual é Jesus Cristo e foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, Romanos 4 versículo 25. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, 1 Pedro 1 versículos 3 e 4. Ascendido ao céu e à direita do Pai, aguarda a chegada dos que nele confiam. Vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14 versículos 2 e 3. À direita do Pai, é ele o nosso único mediador e advogado. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. 1 Timóteo 2 versículos 5 e 6. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2 versículos 1 e 2. Sendo Jesus Cristo o Redentor, é o único todo-suficiente e exclusivo Redentor, cujo sangue nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, 1 João 1 versículo 7. E não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo, e porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Fatos 4 versículo 12. Disse Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 versículo 6. O pecador é salvo por ele quando se arrepende e o aceita como único e todo-suficiente Salvador, segundo as Escrituras. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4 versículo 17, proclamava Jesus. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13 versículos 3 e 5, insistia o Divino Mestre. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3 versículo 16. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. João 3 versículo 18. O único e exclusivo instrumento pelo qual Deus nos concede a vida eterna é a fé em Jesus Cristo, como único e todo-suficiente Salvador. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fossemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Gálatas 2 versículo 16. Pelo fato de aceitar pela fé, e exclusivamente pela fé, a Cristo como único e todo-suficiente Salvador, salvo está o pecador e selado nesta salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios 1 versículo 13. Nessas condições, o salvo pelo poder de Deus goza da vida eterna. O adjetivo eterna tem, neste caso, também o seu significado pleno. A vida que Jesus dá ao crente nele é eterna. É para sempre. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10 versículo 28, disse Jesus. Ao final do capítulo 8 da sua epístola aos Romanos, Paulo apóstolo, sobre esta segurança e eternidade da salvação do crente, em arrobos de alegria, exclama, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8 versículos 33 ao 39. Na alegria desta salvação eterna, o crente se submete ao Senhor, dando, através do batismo, o testemunho público de sua fé. No dia de Pentecostes, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, perguntaram: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Atos 2 versículos 37 ao 41. Em Filipos da Macedônia, igualmente aceitaram o batismo logo após a conversão a vendedora de púrpura, Lídia, e o carcereiro. Atos 16 versículos 14, 15 e 33. Passando pelo batismo, consoante a vontade de Jesus Cristo, o crente se integra numa igreja local, que é a família dos filhos de Deus. Logo após o batismo, no dia de Pentecostes, os batizados passaram a fazer parte da igreja. Atos 2 versículo 41. Lendo-se Atos dos Apóstolos, com facilidade se constata a enorme multiplicação de igrejas, na medida em que almas se rendiam a Jesus Cristo. A igreja, na verdade, tinha paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Atos 9 versículo 31. À luz destas normas, estruturadas nas Sagradas Escrituras, encontra-se o genuíno e legítimo cristianismo, que se espalha pela terra em milhares de igrejas locais. É evidente, portanto, que uma igreja só é verdadeira e legítima quando composta de salvos porque crentes, segundo as Escrituras, em Jesus Cristo. Se ela é composta de pessoas salvas, baseia-se exclusivamente na Bíblia, como a sua única regra de fé e prática espiritual. Por conseguinte, o seu soberano e exclusivo Senhor é Jesus Cristo, sem que se interponha entre ele e os crentes qualquer hierarquia sacerdotal. Nessa Igreja de Cristo, o culto é em espírito e em verdade. João 4 versículo 24. Somente Deus é adorado e venerado, por ser o único Senhor. Exclui-se, portanto, toda e qualquer representação material de Deus através de imagens de escultura. Exclui-se todo e qualquer culto a outros personagens, como aos chamados santos. Nessa Igreja de Cristo não se reza pelas almas dos defuntos porque, sendo de valor infinito o sangue de Cristo, que nos purifica e purga de todo o pecado, é inadmissível o purgatório. E, não havendo purgatório, por que sufragar mortos? Nessa Igreja de Cristo não se invocam espíritos do além, o que é abominação ao Senhor. Nessa Igreja de Cristo só Cristo é exaltado como único Redentor, único mediador, único sacerdote, sem se interporem outros mediadores, medianeiras ou outros sacerdotes. Nessa Igreja de Cristo os salvos se edificam mutuamente, louvam ao Senhor em cultos autênticos, ouvem e examinam a palavra de Deus, oram e crescem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eis, agora, o convite. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2 versículo 4. O nosso nobre amigo, portanto, está incluído na vontade salvífica de Deus. Arrependa-se. E, pela fé, aceite Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Confie no seu sangue divino, vertido no Calvário para a remissão dos pecados praticados pelo amigo. Confiante e crente em Jesus Cristo, aceite, em obediência ao Salvador, o batismo bíblico cristão, e procure reunir-se ao nome do Senhor, fiel à Bíblia e Palavra de Deus. Fui sacerdote católico romano durante 15 anos. Como padre, sinceramente busquei a salvação de minha alma.
Convertido a Jesus Cristo, nele encontrei paz espiritual, na segurança inabalável de salvação eterna por Jesus Cristo, abandonei todas as práticas e doutrinas religiosas condenadas por Deus em sua preciosa palavra e, atendendo à determinação de Jesus Cristo, batizei-me. Dou este sucinto testemunho no desejo de estimular o amigo a examinar sua posição religiosa, a decidir-se por Cristo, a abandonar a falsidade religiosa e a procurar irmãos que reúnem ao nome do Senhor Jesus, pessoas interessadas em seguir exclusivamente a sã doutrina do Novo Testamento. Mas alguém pode perguntar, e a posição da Igreja no assunto da nossa salvação? Só Cristo salva o pecador. A Igreja não salva. Sim, a Igreja não salva. Jesus Cristo é o único e exclusivo caminho do céu, João 14 versículo 6. Acontece, porém, que quem é salvo por Cristo porque, arrependido, o aceitou como único e todo suficiente Salvador passa a fazer parte da sua igreja, seu corpo, Efésios 5 versículo 23, Romanos 12 versículos 4 e 5. A igreja não salva. Mas, quem é salvo a ela se liga por força mesmo de sua fé. Mente, pois, quem se diz salvo e se recusa a ela engajar-se. A Igreja de Jesus Cristo é uma instituição divina que associa, congrega, reúne, os salvos por serem crentes em Jesus Cristo. Inexiste, portanto, igreja de incrédulos. Inexiste igreja de perdidos. Inexiste igreja de idólatras. Inexiste igreja de feiticeiros. Inexiste igreja seguidora de tradições. A instituição que adota esse nome, sem ser igreja, isto é, congregação dos salvos por serem crentes em Cristo, como seu único e suficiente Salvador, segundo as Escrituras, comete crime de falsificação e de mentira. Neste tempos ominosos de fim de dispensação, ocorrem dois erros significativos de dois extremos. Um que exige uma igreja como meio de salvação e proclama, fora da igreja não há salvação, como faz o romanismo. O romanismo que considera a igreja como o sacramento de salvação. Esta tese anti-evangélica, embora o ignorem os ingênuos, foi confirmada, ratificada e enfatizada no Concílio Ecumênico Vaticano II. Daí a grande promoção da chamada igreja. Muitos evangélicos, ludibriados pela onda ecumenista, ao se referirem ao catolicismo, apodam-no de igreja. Denominar o catolicismo como igreja é desconhecer o significado verdadeiro e bíblico do termo. O outro extremo é praticado por muitos pregadores. Reconhecemo-los ardorosos e sinceros, mas também ingênuos e prestantes ecumenistas. Afirmam eles, só Cristo salva o pecador. Aceite Cristo como único e todo suficiente Salvador e você estará salvo. Não o convidamos a mudar de religião ou a sair de sua igreja. Não é a igreja que salva. Aceite Cristo e continue em sua igreja. Aceite Cristo agora e não se preocupe com o assunto de igreja. Certa madame, cuja presença ardorosa assinala importantes reuniões e congressos de determinada denominação evangélica, afirmava que no céu se encontram pessoas de todas as religiões. Que lá estão também os idólatras. É o absurdo dos absurdos. O próprio Jesus Cristo, em Apocalipse 22 versículo 15, é categórico ao asseverar, fora do céu e ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Esta mensagem desses pregadores ecumenistizados é falcatrua por ser contra o Evangelho. Para se aceitar Cristo como único e todo suficiente Salvador, segundo as Escrituras, há necessidade absoluta, intransferível, do arrependimento. E arrependimento envolve mudança completa de mente. Mudança de maneira de pensar. Abandono de pontos de vista religiosos alheios ou adversos à Bíblia, a única fonte de revelação divina. Quem aceita Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Redentor porque se arrepende, abandona os erros religiosos em que vivia. Abandona a sua antiga pretensa igreja. E aceita ser membro de uma igreja verdadeira. De uma igreja que segue estritamente a Bíblia, a Palavra de Deus, isenta de tradições e de ensinos de homens, como os cognominados magistérios eclesiásticos e as revelações de Joseph Smith e de Ellen White. Eis a verdade límpida e cristalina, quem, arrependido, aceita Cristo como seu Redentor pessoal, abandona o pecado, os erros religiosos, exatamente por ser salvo. É salvo de tudo isso. A velha vida passou. Tudo se fez novo.
Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, exclama Paulo apóstolo em 2 Coríntios 5 versículo 17. E, experimentando essa transformação radical, já não pode mais ficar fora da comunhão fraterna com seus companheiros de fé. Por isso que, no dia de Pentecostes, os que se arrependiam e se tornavam crentes em Jesus Cristo abandonavam a antiga religião, batizavam-se e se engajavam na igreja local de Jerusalém, Atos 2 versículo 41. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, Atos 2 versículo 47. Ao lermos o precioso livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos a cada passo o fato da organização de igrejas locais às quais se integravam os crentes em Jesus Cristo. É impossível um crente permanecer fora da verdadeira igreja local de Jesus Cristo. Paulo, o grande apóstolo, pregava o Evangelho. Almas se convertiam e ele as agregava a uma igreja local. Oprimia-lhe a preocupação com todas as igrejas, 2 Coríntios 11 versículo 28, porque muito se preocupava com todas elas. Por que tamanha preocupação se o pertencer a uma igreja fosse assunto de só menos importância? Pregar-se, pois, a possibilidade de permanecer numa igreja errada é ensinar-se o erro, o anti-evangelho, a mentira. Só Cristo salva o pecador, eis a verdade do Evangelho. Mas, quem por Cristo é salvo integra-se, em virtude mesmo de sua fé, numa igreja entrosada nos moldes das Sagradas Escrituras. Eis a cristalina e completa verdade do Evangelho. Cuidado, pois, com os pregadores de um Evangelho adulterado, falsificado e facilitado. Pode ser um cripto-ecumenista. Um cripto-herege.